Dois, como sempre acontece aqui todas as quintas no nosso programa Alô Litoral, a gente tem o bate-papo da semana com o Dr. Álvaro, sempre no oferecimento da Clínica Pai, prestadora Álvaro Ernesto, em tratamento de transtornos mentais e dependência química. E a Pai, você já sabe, fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, lá na Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, em Camamu. Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Faça uma visita e comprove o bom atendimento lá da Clínica Pai em Camamu, sobre a tutela aí, sobre a observância do Dr. Álvaro Luiz, e todas as quintas conosco aqui no nosso programa Alô Litoral, para a gente falar sempre de um assunto interessante e como de fato nós estamos vivendo um momento de felicidades para muita gente, né? A renovação da fé, a renovação da expectativa para o ano que está por vir. Então, nada melhor do que a gente falar justamente sobre felicidade no dia de hoje. Boa tarde, doutor Álvaro. Boa tarde, Zito, Marcelo, Ronald e os ouvintes da Litoral, que nos prestigiam nessa programação, nessa entrevista da quinta-feira, bem como em toda a programação da Litoral. Doutor Álvaro, o tema de hoje, né, foi tema também do 9º Congresso Brasileiro de Direito de Família, realizado entre os dias 20 e 22 de novembro, em Araxá, Minas Gerais. Se discutiu a felicidade e se verifica até a possibilidade de dizer que existe agora um condicionamento jurídico para garantir a felicidade às pessoas. Não é bem assim, não é com essa frieza da lei. Então, o que seria a felicidade, doutor? Eu vou fazer umas considerações aqui. Não só já se busca um contorno jurídico, como alguns países, como na Ásia, o Butão, a Rede Globo fez um especial sobre o país Butão. Começaram a dizer que o Butão era um país atrasado, que o produto interno bruto dele melhor, que o IDH dele, que em parte é o produto interno bruto, é a saúde, é a educação, que o IDH dele era muito baixo. E o dirigente do Butão disse que era melhor do que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, era melhor se ter um índice para medir a felicidade, né? E ele propôs o chamado felicidade interna bruta, ao invés de IDH, produto interno bruto, porque o que ele disse é que a felicidade não é só dinheiro, a felicidade não é só tecnologia, a felicidade não é só avanço científico, é um conjunto de coisas que vai envolver a cultura, que vai envolver o sentimento de grupo, que vai envolver a simplificação de alguns atos e o momento de vida de cada povo. Você veja, por exemplo, que há 15 séculos antes de Cristo, a gente tem anotado aqui, Zoroastro perguntou à divindade o que seria felicidade. Ela diz assim, a resposta foi o seguinte: é um lugar ao abrigo do fogo e dos animais ferozes, onde esteja a mulher dele e os filhos. Quer dizer, naquele momento bastava ele estar abrigado do fogo, da tempestade, dos animais ferozes e estar junto da mulher e dos filhos era felicidade. Para uma pessoa que vive no deserto ou então em algumas regiões do nosso Nordeste, felicidade às vezes é só um pouco de água para beber e para tomar banho. É exatamente isso. Então, é muito subjetiva essa questão, né? Agora, existe, doutor Álvaro, diversas abordagens, né? Diversas ciências que abordam a questão felicidade. E cada uma delas tem aí um conceito, né, em relação a isso. O que a gente poderia falar a respeito dessas abordagens? Olha, o que eu quero trazer, assim, talvez de novo, é a abordagem da psiquiatria, né? A abordagem da psiquiatria para mostrar que, dentre os estados de ânimo do ser humano, existe um estado que é de extrema infelicidade, que é um estado
onde há uma incapacidade de sentir prazer. Melhor ainda, há uma incapacidade de sentir prazer e de sentir desprazer, como se o indivíduo estivesse estático, sem sentimento, que é a depressão. Por isso, a depressão leva tanto ao suicídio. Por isso, a depressão leva tanto ao uso da droga, que é um estado de tanta desesperança, de tanta angústia, de tanta infelicidade, que o indivíduo vai buscar, né, um alívio na droga, vai buscar um alívio até dando cabo de sua própria vida. Já há outros estados de saúde mental, como por exemplo na esquizofrenia, que o indivíduo não aguenta a realidade e, não aguentando a realidade, ele fica como se não tivesse tomando conhecimento de nada. Às vezes ele esquece até quem é ele mesmo, qual a sua profissão, qual o seu nome, qual a família onde ele está inserido. Então ele fica num estado de alheamento total, ele está alheio a tudo. E isso, né, de um certo modo, é ter felicidade, porque o indivíduo não tem satisfação para dar a ninguém, ele não está pressionado por nenhuma regra social, é uma fuga que a mente leva a pessoa a um determinado estado de fuga que não deixa de ser um estado de felicidade, é uma defesa, mas é um estado de felicidade. Na euforia de alguns quadros psiquiátricos, o indivíduo é descrito como se ele estivesse no topo do mundo, ele está sentindo tudo dá prazer a ele, tudo dá prazer a ele. Então, do mesmo modo que há a depressão, que é um estado extremo de infelicidade, de angústia, de desesperança, há outros estados que com pouca coisa o indivíduo está extremamente feliz. Portanto, a saúde mental determina a capacidade ou não do indivíduo ser feliz. A genética da pessoa, né, que dá a ele a saúde maior ou menor, determina também a capacidade do indivíduo ser feliz. E outros fatores ambientais vão determinando. Mas a felicidade é uma coisa individual, é como se fosse a impressão digital. Cada pessoa se contenta com uma determinada quantidade e qualidade de coisas no mundo. Tem gente que se sente bem com pouca coisa material. Tem gente que, para se sentir bem, tem que comprar o shopping center inteiro. Agora, doutor, estudos científicos vêm procurando achar um padrão, né, para o comportamento e também o pensamento das pessoas que se considerem felizes. Alguns padrões que foram encontrados são, por exemplo, a capacidade de se adaptar a novas situações, buscar objetivos de acordo com suas características pessoais, riqueza dos relacionamentos humanos, o amor, enfim, na sociedade, possuir uma forte identidade étnica, né? Ou seja, a ausência de problemas também, ser competente naquilo que faz, enfrentar problemas com a ajuda de outras pessoas, receber apoio dos pais, parentes, amigos, ser agradável e gentil no relacionamento com outras pessoas, não superdimensionar suas falhas e defeitos, gostar daquilo que possui, ser autoconfiante, pertencer a um grupo social, lógico, independência pessoal e financeira. São alguns dos padrões que realmente a ciência encontrou para, quem sabe, até se definir a felicidade. É como se eu disse, ela é muito subjetiva, varia de pessoa para pessoa, mas a gente também não pode dizer que se tem felicidade plena, já que alguns ficam felizes com determinadas situações e em outra ele já não está feliz. Pois é, não se pode dizer que há felicidade plena. Nós podemos dizer que a felicidade existe. Nós podemos dizer, Zito, que a felicidade ela não pode ser encomendada para amanhã, não pode ser encomendada para daqui a um mês, não pode ser encomendada para daqui a um ano, quando eu me formar, quando eu ganhar dinheiro, quando meus filhos crescerem, não. Parece, pelo que a gente lê dos filósofos, de grandes psicanalistas, que a felicidade precisa ser vivida no dia a dia, ou seja, enquanto a vida está passando, vá procurando ser feliz. Não existe felicidade com data marcada, mesmo porque não sabemos se estaremos vivos no próximo minuto e no próximo dia.
Inclusive, a gente lendo a respeito, né, uma definição para a felicidade diz aqui que é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico em que o sofrimento e a quietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde contentamento até alegria intensa ou júbilo. Com certeza. É esse conjunto aí que pode dizer que é felicidade, né? Esse conjunto de coisas é a felicidade. Agora, a gente tem alguns contrapontos, por exemplo, Jesus Cristo deixou o legado do cristianismo. Ele colocava que o caminho mais seguro, mais fácil, mais curto para a felicidade seria através do amor, que é a essência do cristianismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Perfeito. De modo que esse é um dos caminhos. Freud mostrou um outro lado científico que era mais ou menos o confronto entre duas forças. Uma que era o princípio do prazer, ou seja, a gente tem uma mola impulsionando cada um de nós para buscar o prazer, né? Há uma coisa levando a gente sempre para buscar o prazer. Ora, mas há uma realidade, né? Há uma realidade. Então é preciso confrontar o nosso ímpeto por sentir prazer com a realidade daquele momento. Se eles estiverem muito distantes, ou seja, se o desejo da pessoa é muito grande e a realidade não permite muito, a pessoa não pode ser feliz. A felicidade está quanto mais próximo o desejo está da realidade, das possibilidades. Então, se o indivíduo ganha salário mínimo, não adianta muito ele sonhar com um iate na porta, com um helicóptero para transportar ele. Mas ele pode sonhar com uma boa bicicleta. Quer dizer, se o nosso desejo está mais próximo da nossa realidade, nós somos mais felizes. Ao realizar, a felicidade acaba acontecendo, né, doutor? Agora, o senhor falou já que o cidadão ganha um salário mínimo, não pode sonhar com iate. O dinheiro traz felicidade, doutor? Não, o dinheiro compra alguns momentos de prazer. Olha o exemplo aí, catalogado pela gente, né? Do pedreiro que ganhou na baiano, loteria. inclusive. O pedreiro baiano que ganhou na loteria. Imediatamente ele foi sequestrado, que foi tirar 5 mil reais de 7 milhões e tanto que 7 ele ganhou. milhões e 800. Então ele queria visitar os parentes aqui na Bahia e foi sacar 5 mil reais. Nesse momento ele foi sequestrado. Então você veja que ele, depois do sequestro, imediatamente depois, ele disse, olha, pelo menos para mim esse dinheiro não trouxe felicidade, porque ele viu a morte de perto, né? A pior coisa do mundo é a pessoa estar sob o domínio de outro. Você perde sua identidade, você perde seu valor, você perde sua autonomia, seu nome, enfim, você não é nada na mira de uma arma de fogo. Pois é, e ele estava ainda na companhia do irmão, né? Tentando fazer essa viagem para, quem sabe, até ajudar os seus familiares, e de repente a felicidade se transformou num filme de terror. Um terror. É uma tragédia. E você veja que isso deve servir de exemplo para toda a humanidade, né? Uma pessoa ganha na loteria, onde o dinheiro tem um valor importante no mundo capitalista, que o objeto de maior valor é o próprio dinheiro. A pessoa que estava acostumada com a vida humilde dispondo de 7 milhões de reais. E ao mesmo tempo sequestrado, né, onde não adiantava ele ter todo o dinheiro do mundo se por acaso o sequestrador matasse ele. Pois é. Agora, doutor, a curiosidade que se fica, né? O senhor já falou que podemos dizer que a felicidade ele tem um conceito muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa. Então, qual seria o caminho das pedras? Tá? Pelo menos se chegar o mais próximo do que significa felicidade. Bom, então a gente pode dizer o seguinte, né? Visitar alguns filósofos. Para Augusto Conte, por exemplo, o caminho seria o altruísmo e a solidariedade. Quanto mais você fizer pelas pessoas, mais você vai se sentir feliz. Para Jesus Cristo seria através do amor, né? Que se alcançaria a felicidade. O Dalai Lama acha que é através da autorreflexão e da serenidade. E, na verdade, o que a gente pode extrair de todos esses estudos
é que a humanidade, desde que ela pensa, desde que ela escreve, desde que ela questiona, ela vem perguntando o que é a felicidade, como buscar a felicidade. A gente pode dizer que a felicidade provavelmente está na valorização das coisas simples. A felicidade está em viver o momento que a gente está vivendo. A felicidade está em não adiar as coisas. A felicidade está no convívio familiar, está na identidade cultural. Você vê que um carnaval, né, as pessoas estão muito felizes ali dentro, né? Estão vivendo intensamente uma identidade cultural do povo brasileiro. Ali, independente da fome, independente das dificuldades, todo mundo está num clima de 4, 5 dias de intensa felicidade. Então, algumas coisas nós sabemos, mas não tem uma receita pronta para a felicidade. Eu vou ainda pontuar algumas coisas. Em países altamente desenvolvidos, como os países escandinavos, tal, a Noruega, a Suíça, nesses países onde o índice de desenvolvimento humano é muito grande e onde são países ricos, o índice de suicídio é muito grande. Tá? O índice de suicídio é muito grande. Então, você veja que há uma contradição, né? Porque em países onde estão extremamente desenvolvidos, a criminalidade baixíssima, as polícias às vezes não usam nem arma de fogo, mas as pessoas se sentindo infelizes acabam tirando a própria vida. Então, há essas contradições. Dinheiro não garante felicidade, índice de desenvolvimento humano alto não garante a felicidade, porque essas coisas podem formar o contorno, pode fazer o palco, o ambiente, mas a felicidade ela é sentida individualmente. Vamos dar um exemplo claro. Um indivíduo deprimido pode se matar porque perdeu uma caixa de fósforo. Um indivíduo muito bem com a saúde mental, às vezes o carro é roubado, a pessoa sofre, lamenta, tem um prejuízo, mas continua no dia seguinte lutando para ir pegar o carro que tomaram, que roubaram, ou então para ganhar dinheiro e conseguir comprar um outro carro. Então é uma coisa muito individual. Agora, doutor, então, nesse caso é interessante para que as pessoas tenham um autoconhecimento, ao ponto de identificar que coisas na sua vida lhe traria ou lhe traz felicidade, para poder valorizar pelas pequenas coisas, às vezes, como o senhor acabou de dizer. Então, seria esse autoconhecimento e identificar que aquilo me traz felicidade. Então, eu vou em busca dessa felicidade. Você veja que existem os caminhos. Você conviver em grupo, você ter uma família, por exemplo. As pessoas mais felizes são as pessoas que vivem dentro do ambiente familiar, casadas, que têm filhos, etc. As pessoas mais felizes são as que vivem em grupos, né, sociais. As pessoas mais felizes são aquelas que têm programas culturais, né, que fazem, compartilham com outros sentimentos de grupo. As pessoas mais felizes são aquelas que têm maior resiliência, que é um termo muito usado hoje em dia, que é o quê? A capacidade de se adaptar a momentos difíceis. Ora, se num determinado dia não tem coisas materiais, muitas pessoas conseguem conviver muito bem com isso. Outras se desesperam, outras querem se matar, outras ficam doentes, outras ficam nervosas, de modo que é uma coisa que está muito ligado à saúde mental da pessoa. Agora nós temos aqui o Carlos Pereira. Ele está dizendo: quero mandar um parabéns para o doutor Álvaro pela entrevista, que está muito boa. Obrigado, Carlos, pela sua participação, que é muito importante para a gente. Doutor, a gente precisa finalizar, óbvio. Lógico que esse assunto nos renderia aí até mais programas, né? Falando a respeito da felicidade, até pela sua questão subjetiva, né? E também muito particular de cada pessoa. A gente teria assunto até mais tarde aí para falar, mas a gente tem que deixar aquele gostinho de quero mais também para a próxima quinta-feira a gente trazer um outro assunto aqui interessante, doutor. Pois é, Vitor, só para encerrar, a gente tem que dizer que, independente dessa individualidade, a razão dos governos
A razão de nós elegermos pessoas é para que elas construam, administrem, né, um ambiente que propicie o máximo possível a nossa felicidade. Exemplo, para as crianças nada melhor do que um parque de diversão, para os adultos uma rua calçada, limpa, bem varrida, iluminada, sem medo do assalto, sem medo do ladrão, do assaltante, né? Com um acesso à saúde, com acesso à educação. Então, esse seria o papel dos governantes para tornar o povo feliz. Propiciar um ambiente externo necessário necessário para que as pessoas busquem sua felicidade. Exatamente. Há um problema individual, mas o problema coletivo é função não só dos governos, mas das sociedades, né, dos grupos sociais, de promover um ambiente que leve o povo a ser feliz. Então, até a próxima semana e um ano novo muito promissor e cheio de realizações para todos os ouvintes da Litoral. Felicidade a todos. Doutor, a gente gostaria de parabenizar o senhor e agradecer por essa companhia nesse ano de 2013, que nos trouxe aqui relevantes assuntos e que tenho certeza que contribuiu bastante para os nossos ouvintes que estão sempre sintonizados conosco. Desejar aqui um feliz ano novo para o senhor, para a sua família, todo o seu ciclo de amizade, que hoje também nós fazemos parte, temos a honra de fazer parte desse seu ciclo de amizade também. Então, Vitor, a gente pode dizer que fazendo o programa, participando, nós somos felizes nessa participação. Não tenha dúvida disso. Pois é, conversamos aqui com o doutor Álvaro. Marcelo, fala alguma coisa? Inclusive a Wanda ligou de Grapiúna, mandando aqui os Feliz Natal. Dona Wanda, rapaz. Dona Para Wanda. doutor Álvaro e também para vocês, Zito Carlos. Mãe do meu amigo Ivandec, uma Mas pessoa... Dona Wanda não é só um alô, uma bênção, viu, Marcelo? Porque ela é uma pessoa que tem esse poder. Ela é iluminada, é uma pessoa maravilhosa e a gente tem a honra de gozar da amizade dela e também tenho certeza que ela está lá pedindo por nós, viu, doutor? Porque ela é religiosa, fervorosa lá o tempo todo e eu tenho certeza. Dona Wanda substituiu Dona Candô. Dona Candô se foi com 105 anos, mas Dona Wanda ficou no lugar dela. É isso. Pois é, na Litoral FM agora 12h45, vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.